Muito bem, vamos então trabalhar em cima do nosso resumo mensal, tá? Primeira coisa a fazer então, como sempre, é adicionar um provider, tá? Vou adicionar então um novo item, na verdade uma nova pasta primeiro, né? Adicionar uma pasta chamada resumo mensal. Aí, resumo mensal. Dentro dessa pasta nós vamos colocar um novo item, que é um arquivo TypeScript. E adivinhe como é o nome dele, resumo mensal. E já não deve ser surpresa qual vai ser o conteúdo desse arquivo, né? Nós vamos ter lá os métodos de inserção, de atualização, enfim. Né? É basicamente copiar aí o lançamento de receita, o lançamento de despesa, colar aqui e adaptar os nomes para a tabela resumo mensal que se encontra dentro do nosso database aqui, tá? Aqui está. Então eu tenho o resumo mensal provider, os métodos select all, select filter, add item, update item, delete item, delete mês. Dentro do meu resumo também coloquei isso aí. E tenho lá a classe resumo mensal, né? Com os atributos ID, mês, ano, receita, despesa, código, descrição, valor orçado, valor realizado e diferença, tá? A ideia dessa tela resumo mensal, né, é que você permita ao usuário informar as receitas, o valor orçado, tá? E o valor realizado você pega do sistema, tá? Sendo que nessa tela, né, ele tem que agrupar os dados, ok? Você lembra que lá nos lançamentos de receita, né, eu peguei duas despesas e coloquei essas duas despesas como salário, tá? Então vamos dizer que uma despesa salário, aliás, receita. Coloquei uma receita salário, vamos dizer que tenha sido R$ 100 e outra receita salário tenha sido R$ 500. No momento de ele me mostrar o resumo mensal, ele vai mostrar dessa maneira aqui, ó. Salário, né, 1001, por exemplo, salário 600, tá? Ele vai agrupar os valores dentro daquele mês, tá certo? Muito bem. Então, você abriria a tela, né? Ao abrir a tela, você já agruparia todas as receitas e todas as despesas e permitiria o usuário informar o valor orçado. O que é que ele quer gastar naquele mês para aquela determinada despesa? Quanto ele quer receber naquele mês para aquela determinada receita, tá? Essa é a ideia original. Nessa aplicação eu não desenvolvi dessa maneira. Eu não estou utilizando o valor orçado. Tá? Eu simplesmente estou fazendo um agrupamento e estou exibindo para o usuário. Ó, de receitas entrou tanto nessas contas e de despesas você gastou tanto nessas contas. Apenas isso, tá? Mas ainda assim eu já vou deixar aqui preparado esse provider, tá? Para você trabalhar em cima dele, tá bom? Vamos então para a página, né? Aqui na página o que é que eu vou fazer? Vou pegar uma dessas páginas aqui, copiar e colar, tá? Pegar aqui o conta de despesa, Ctrl C, Ctrl V. Faço isso porque eu vou precisar, né, dos três arquivos, o HTML, o CSS e o TypeScript, tá certo? Copio, renomeio, trabalho em cima dos arquivos, tá? Então aqui vai ser resumo mensal. Pronto. Daí eu vou renomear os arquivos. Resumo mensal HTML. Resumo mensal CSS. Deixar até vazio esse CSS aí. E aqui no TypeScript, resumo mensal.typescript.
Perfeito. Vamos começar novamente trabalhando em cima do nosso código HTML. No meu cabeçalho, eu vou colocar resumo mensal e vou permitir que o usuário selecione um mês e um ano, tá? Sendo que aqui tem uma pequena diferença, né? Eu permito que o usuário selecione um mês e ano, mas eu já vou carregar os dados, tá? Tem um evento chamado IonChange, ok? E nesse evento IonChange do datetime eu vou chamar o método carregar dados, tá? Então assim que o usuário selecionar o mês e ano, eu já carrego os dados. Não vai ter botão carregar, não vai ter nada, tá? Eu trabalho agora em cima de um evento IonChange, tá? Mais uma maneira, mais uma coisa nova para você aprender, mais uma forma de nós trabalharmos, tá? No meu content vai ser bem simples, né? É provavelmente o mais simples de todos, né? Não sei se o mais simples é esse ou dos gráficos, tá? Aqui está. Meu content vai ser o seguinte, olha. Eu vou ter uma div. Dentro dessa div eu tenho um IonList. Esse IonList só vai ser exibido se o mês-ano selecionado for diferente de nulo, tá? Então o usuário selecionou o mês-ano, ele tenta mostrar os dados aqui nesse IonList, tá? Ele começa mostrando um cabeçalho, um IonList header. Nesse cabeçalho ele põe receitas. Daí ele faz um laço no item e ele pega todos os itens do array itens receita. Ó, um array novo aqui. Vamos ver o que é que tem dentro desse array, né? Daí ele vai mostrar código, vai mostrar descrição e vai mostrar o valor lá do lado direito. O valor vai ficar separado do lado direito, tá? Daí eu tenho um item divider, tá? Alinhado à direita. E dentro desse item divider eu vou colocar o total de receitas. Tranquilo? Que é uma variável total crédito devidamente formatado para o real. Legal. Depois disso, eu tenho um outro header, um outro cabeçalho. Dentro dele eu coloco despesas. Novamente um item, né, um item. Agora eu faço um laço em itens despesa. Tá? Eu tenho um array para itens receita, depois o totalizador das receitas. Tenho um array para itens despesa, depois eu tenho um total de débitos, o total de despesas, né? Depois disso eu tenho um divisor. Nesse divisor eu coloco apenas um espaço em branco, para dar um espacinho, né? Entre as receitas, as despesas e o saldo geral. Legal? Essa então a minha view, tá? Bem simples de trabalhar, tá? Feito isso, vamos agora para o código TypeScript. O que nós vamos ter aqui no nosso código TypeScript? Nosso código TypeScript vai ter o seguinte, olha. Eu vou fazer as devidas importações, né? Componente de Angular Core, Platform de Ionic Angular, Nave Controller de Ionic Angular. Daí eu tenho o meu resumo mensal provider, né? Eu preciso utilizar ele bem aqui assim, ó, tá? Que é para eu acessar algum dado da tabela resumo mensal, tá? Inserir, enfim, utilizar os métodos CRUD de dentro do resumo mensal provider, tá? E eu vou pegar também os providers de lançamento despesa e de lançamento receita, ok? Preciso pegar esses caras aí, eu vou utilizar algum método dentro desses providers, tá? Legal. O nome dessa classe é resumo mensal page. Daí eu tenho dois arrays, itens de receita e itens de despesa. Nós já sabíamos disso porque no HTML nós vimos aqui que vamos carregar os dados de itens receita e logo depois os dados de itens despesa, né? Voltemos aqui então. Tenho o mês-ano selecionado, que é quem está vinculado ao componente IonDateTime, tá? Voltando para o TypeScript, nós temos o total de crédito, total de débitos e o saldo, né? São valores que nós vamos apresentar para o usuário. Perfeito. No meu construtor, eu não tenho nada implementado, né? Assim como eu fiz no meu resumo mensal, aliás, no meu extrato bancário, né? Eu também não implemento nada no construtor. Não preciso me preocupar em estar verificando qual é o status dessa tela no momento, né? Até porque essa tela não tem inclusão, exclusão, ela só vai apresentar dados para o usuário, tá? E aqui está o meu método carregar dados, né? Carregar dados, ele ocorre quando? Quando é que ele é disparado, esse método aí? Ele é disparado quando o usuário ele seleciona um mês-ano aqui, ó, tá? Então no IonChange eu chamo o método carregar dados. E o que é que tem nesse método carregar dados? Primeiro,
ele zera as variáveis de totais. Tá? Total débito, total crédito e saldo aqui, olha. Essas três variáveis são zeradas aqui, tá? Novamente, eu inicializo os meus arrays, tá? Caso seja necessário, eu venho aqui e zero os arrays. Daí eu vou fazer aqui a minha consulta. Ó. Eu verifico se a plataforma está ok. Se ela tiver, eu vou primeiro no provider do lançamento receita. E olha quem é que eu chamo lá. Select agrupado. Chegou o momento de nós descobrirmos para que é que serve aquele método select agrupado, tá? Deixa eu então aqui no provider do lançamento de receita. E vamos verificar para que serve, como é que funciona esse select agrupado aqui. Ó. O select agrupado, o código dele é o seguinte. Ele pega aqui o mês-ano de uma tabela L. A tabela L vai ser lançamento de receita, tá? Então, select L mês-ano, L código. Então, ele pega o mês-ano e o código da tabela lançamento receita. Ele vai pegar a descrição da conta lá de C. Quem é C? C é a conta de receita, tá? E ele soma o valor do lançamento. Ou seja, eu poderia pegar tudo de lançamento de receita, mas como eu quero a descrição, eu tenho que ir lá na tabela conta receita, tá? Por isso que eu estou fazendo esse join aqui, ó. Ok? É um SQL padrão, um pouquinho mais complicado porque eu estou fazendo um join, tá? Select de lançamento receita o mês-ano, de lançamento receita o código, de conta receita a descrição, some o valor que está em lançamento receita e apresente esse some valor como valor, as valor, from lançamento receita, L inner join conta receita C. E aqui eu faço o R, né? Onde L.código igual a C.código e o mês, ano, seja igual ao mês-ano passado como parâmetro aqui, ó, tá? Porque quando eu faço a minha consulta aqui, eu passo o mês-ano selecionado, tá? Então, ele agrupa, né, ele filtra pelo mês-ano e logo depois ele agrupa pelo lançamento mês-ano, pelo lançamento código e pela descrição que vem da tabela conta receita, tá? Então, é um agrupamento de dados onde eu somo o valor e agrupo pelo mês-ano. Tranquilo? Depois que eu faço essa consulta, eu retorno esses dados, né? Eu preencho registros com esses dados que retornaram, tá? Perfeito. Então veja que aqui eu não tenho uma tabela específica, eu tenho campos de duas tabelas. Quais são os campos? Mês-ano, código, descrição, valor. Como eu tenho esses campos diferentes, né, é um agrupamento, eu estou trabalhando com campos de duas tabelas, o meu array que eu criei aqui, de itens receita, vai ter mês-ano, código, descrição e valor. Tá? Da mesma maneira, eu vou trabalhar com os lançamentos de despesa. Então veja, aqui eu vou no select agrupado do lançamento de receita, recebo os dados, carrego esses dados dentro do array itens receita e aqui eu já totalizo o crédito, tá? Nesse momento também eu já vou atualizando o meu saldo. Terminei de fazer isso aí, eu vou agora no provider do lançamento despesa. Também chamo o método select agrupado. Lá no meu lançamento de despesa, o select agrupado vai fazer a mesma coisa, só que com tabelas diferentes, né? Ele agora vai trabalhar com a tabela lançamento despesa vinculada à tabela conta despesa. Lançamento de despesa, inner join, conta despesa, tá? A mesma lógica com tabelas diferentes, tá? Ele retorna os dados para cá, eu pego os dados que foram retornados e coloco no array itens despesa. Atualizo o meu total débito e atualizo o meu saldo. E quando eu faço tudo isso, os dados eles estão exibidos devidamente aqui para o usuário. Tá? Então, bem mais simples esse aqui, né? Tem coisas diferentes que você aprendeu. É uma janela implementada de forma diferente das anteriores, mas é a janela mais simples de se trabalhar. Note que eu não utilizei em nenhum momento o provider resumo mensal. Tá? Eu não estou
selecionando dados na tabela resumo, não estou inserindo dados na tabela resumo, eu não estou utilizando essa tabela. Ela está aqui para você utilizar, tá? Então, nos exercícios, você vai persistir os dados nessa tabela resumo, tá? Você pode implementar a questão do valor orçado e do valor realizado para o usuário ver a diferença, ok? Isso aí fica a seu cargo. Da forma como eu fiz aqui, eu estou apenas agrupando os dados de lançamento de receita, de lançamento de despesa e apresentando esses dados para o usuário. Bom, antes de eu realizar o teste, vamos colocar aqui no nosso component os dados faltantes, né? Eu tenho que vir aqui e colocar resumo mensal, resumo mensal page. Daí ele vai reclamar e sugerir que eu importe isso daí. Importei, ele já colocou lá em cima. E agora eu vou no Module e faço a mesma coisa aqui, ó. Resumo mensal page. Coloco nas declarações, coloco nos componentes de entrada e o resumo mensal provider aqui, né? Resumo mensal provider, eu vou colocar, mas ele não está sendo nem utilizado, como nós vimos, né? Esse resumo mensal aqui, ele vai importar a página e esse aqui vai importar o provider. Vou só arrumar aqui em cima, colocar o provider para cá. E agora nós já podemos realizar o nosso teste. Vamos então executar a aplicação. Pronto, a aplicação está sendo executada. Vamos aguardar. Aí. E agora eu vou chamar o meu resumo mensal. Mês ano vou colocar abril de 2017. E aí está. Ele já exibiu para mim as receitas. Agrupou o salário, agrupou aluguéis, né, como nós estamos vendo aqui, ó, salário, aluguéis. E nas despesas, ele também agrupou lá saúde, alimentação, carro, investimentos, impostos, outras despesas. E lá no finalzinho, ele colocou o saldo. Tá? Funcionando 100%. Agora nos resta fazer a página dos gráficos, né, que nós faremos a seguir.